Oi gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar no ritmo do frevo por conta do maior evento da ciência brasileira. A reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aconteceu durante a última semana em Recife, Pernambuco. Você vai ver que o MCTI pretende definir as novas diretrizes para a ciência do país em 90 dias. Nosso programa também vai falar sobre a participação da base do SINDCT no evento, mostrando os estandes do INPE, da Agência Espacial Brasileira e também do CEMADEM. Além da SBPC, o Brasil Consciência de hoje também mostra o fim do projeto do VLPP da ACAER e também a mobilização dos pesquisadores paulistas em defesa da carreira. O programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E o SINDCT também esteve presente com um stand interativo mostrando um pouco da ciência aeroespacial brasileira. Montado na tenda da SBPC Jovem, o estande do SINDCT propôs uma viagem pela história do Programa Espacial Brasileiro. Usando óculos de realidade virtual, os visitantes puderam, entre outras coisas, conhecer as instalações do INPE e testemunhar o processo de montagem de um satélite. A gente trouxe alguns elementos para poder atender todas as pessoas. O nosso stand, ele é muito visual, então nós nos preocupamos em ter alguma coisa que pudesse atender também ao deficiente visual. Então esse ano nós temos um modelo de engenharia de satélite SCD, que o deficiente visual pode tocar e sentir todos os componentes do satélite. E também temos um material que foi emprestado por uma pesquisadora do INPE, que é deficiente visual, e ela desenvolveu as constelações em braille para que o deficiente pudesse sentir. Nós vamos apresentar para ela daqui a pouco. Tem mais para as pessoas que enxergavam. Essa aqui é Capricórnio minha. Eu sou do signo Capricórnio. Oh, eu do Capricórnio. Esse aqui seria a Terra do céu? Não, aqui, ó, é assim, a constelação aqui, certo? Essa estrela, você desce, ela está a essa distância da Terra. Você está achando do nosso trabalho aqui? Eu tô amando. Como é que é o seu nome? Meu nome é Sara. Da onde é que tu é, Sara? Eu sou daqui mesmo de Pernambuco. E aí, o que tu achaste de todo esse stand aqui? Eu tô amando o stand, a acessibilidade eu achei maravilhosa. Eu nunca tive essa oportunidade de ver as constelações sim tátil. Eu já via antes, né, que eu perdi agora recentemente. Então é maravilhoso ter essa experiência, conhecer o satélite, que eu também pretendo participar nessa área de pesquisa espacial. É meu sonho. O estande do SINDCT também foi aprovado por profissionais da educação presentes ao evento. Uma tecnologia que vai ajudar demais na educação, onde a gente pode trabalhar na área de ciências, vários conceitos, principalmente na área de astronomia. E nós estamos aqui prestigiando essa feira maravilhosa. Temos aqui games, temos a área de robótica e só temos a ganhar enquanto professores da educação básica e também do ensino superior, para que a gente agregue muito mais esses conhecimentos e leve isso para nossas escolas, nossos municípios. Estou muito feliz e agradeço, vocês estão de parabéns. O
O estande recebeu diversas autoridades também durante o evento, entre elas o atual diretor do INPE, Antônio Miguel Monteiro, e o diretor da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. Monteiro experimentou os óculos de realidade virtual e o acesso às instalações do INPE, conforme as imagens que você vê em destaque na tela. Esse aqui vai para frente e para trás. Tem uma porta, se você postar diante da porta, aí... Eu sou ruim disso. Não, mas já tá no estágio bom. Agora eu... Esse aqui, ó. Esse aqui vai, se eu conseguir para frente, ó, para chegar até uma porta onde tem um reconhecimento facial para dar acesso ao líquido. Cheguei. Chegou? Cheguei. Então, se posta na frente, ele vai abrir a porta e vai colocar o senhor lá no laboratório. Ex-prefeita de Olinda, deputada estadual e federal pelo estado, além de vice-governadora, a ministra Luciana Santos comentou sobre a realização do evento em sua terra natal e também sobre as atrações da SBPC Jovem, onde estava o estande do SINDCT. A SBPC, além de ser um encontro da comunidade acadêmica e científica do nosso país, e é a maior sociedade brasileira que a gente tem aqui na América Latina, ela também é de difusão e divulgação científica. Então, ter a tenda do SBPC Jovem leva estímulo, torna a ciência mais próxima da juventude e, por isso, a importância de a gente ter iniciativas como essa que vão aproximar cada vez mais a ciência das pessoas, para que ela não seja vista como algo distante. E daí a juventude traz toda uma diferença a esse debate do conhecimento. O estande do SINDCT também recebeu a visita de colegas da base presentes ao evento. Bom, estamos aqui com a Marisa, que é analista de Ciência e Tecnologia do CEMADEM, uma instituição importante para o Brasil, porque trabalha com alertas de situações de risco, muitas vezes de risco extremo, que pode afetar muito a população brasileira. Então a gente queria saber da Marisa o que ela está achando da Expo Jovem e também do nosso estande. Olha, é um prazer estar aqui no estande do SINDCT, na Expo Jovem. O CEMADEM está marcando presença na Expotec, na 77ª SBPC, né, aqui no Recife, na Federal Rural de Pernambuco. É um prazer encontrar um estande muito dinâmico, que envolve muito o jovem, essa é a proposta mesmo. E ao mesmo tempo conta toda a história, né, do desenvolvimento aqui espacial, grande conhecimento científico acumulado no Brasil, chegando até o lançamento, né, aqui na base de lançamento de Alcântara, dos satélites, né, que são lançados. Então é muito importante ter iniciativas como essa, de envolvimento e estímulo aos jovens, para que eles conheçam essa trilha da ciência e se estimulem, né, a cada vez participar mais dessa história também. Obrigada. Obrigado. O SINDCT retribuiu a visita do CEMADEM e esteve no estande do Instituto na Expotec. Sou Jorge, sou tecnologista em extremos hidrológicos do CEMADEM e aqui no estande do SBPC de 2025 a gente está apresentando alguns dos nossos equipamentos
principalmente para mostrar alguma evolução que o CEMADEM teve em termos de instrumentação. Aqui a gente tem um instrumento que é o pluviômetro, instalado nos primeiros projetos do CEMADEM, né, no qual ele constava com um equipamento mais volumoso, maior, né, com tecnologias ainda anteriores, e hoje a gente está atualizando esse pluviômetro para um tamanho reduzido, né, já com as tecnologias de 4G e 5G para transmissão de dados, né, de uma forma mais compacta, com o intuito principalmente de reduzir custos de manutenção e facilidade também de manutenção. Muito disso por conta desses pluviômetros se situarem em áreas mais remotas. E essa facilidade de manutenção ajuda tanto na transmissão de dados, isso melhora o monitoramento, e melhorar a manutenção também implica que a gente garanta mais acesso aos dados em mais locais. Tá? Essa é a principal apresentação do stand desse ano, mas além disso a gente também tem apresentado aqui o histórico do CEMADEM, está no nosso painel aqui atrás, né, mostrando a evolução tanto do CEMADEM, mas como essa evolução do CEMADEM se insere nos 40 anos do MCTI. Acho que é isso que a gente tinha mais para apresentar do CEMADEM na SBPC desse ano. Agradeço a vocês aí. Obrigado. O SINDCT também esteve no estande do INPE, outro instituto da base da entidade. O estande do INPE está apresentando a ciência e engenharia espacial. Temos as maquetes dos satélites que foram lançados pelo Brasil, o modelo térmico da câmera MUX, que é a câmera instalada no satélite. Temos muitas informações sobre sensoriamento remoto, a engenharia espacial, o histórico da engenharia espacial, os raios, clima espacial, o rastreio e controle dos satélites. Estamos aqui à disposição para conversar e para te ensinar um pouco mais sobre a pesquisa no espaço. A ciência que conecta todos os territórios. Então, a nossa abordagem, desde o nosso histórico do trabalho do INPE, né, que tem suas unidades espalhadas no Brasil e que cada unidade faz dentro da sua competência. A gente passa também pelas áreas da pós-graduação. A gente, nesse ambiente acadêmico, a gente procura também estimular os jovens a participar da ciência no nível da pós-graduação. E também uma das coisas que a gente tem mostrado são as aplicações mais recentes na área de tecnologia espacial e sensoriamento remoto. Um exemplo que a gente trouxe foi o desastre natural que houve no Rio Grande do Sul no ano passado. Então trouxemos algumas imagens, colocamos as pessoas para analisar essas imagens, mostrando a elas os cenários e o que uma imagem pode trazer de benefício para a sociedade. Ainda na cerimônia de abertura, a SBPC manifestou repúdio contra os ataques às instituições brasileiras e a taxação aos produtos do país imposta pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Boa noite a todas e todos. Nós vamos alterar um pouco o protocolo tradicional da SBPC, no qual usualmente o presidente da sociedade que organiza o evento, no caso a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, encerra as falas. Hoje eu falarei no começo, também farei o encerramento mais tarde, brevemente, porém falarei no começo de uma decisão do Conselho da Diretoria da SBPC, que reunidos anteontem e ontem, manifestaram enorme preocupação e repúdio às falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu estou abrindo a última reunião anual de meus 4 anos como presidente da SBPC, com o belo tema Progresso e Ciência em Todos os Territórios, escolhido a partir de uma proposta da nossa anfitriã, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nos períodos mais sombrios da ditadura militar, a reunião anual da SBPC era o principal espaço de respiração da sociedade brasileira. O país estava asfixiado pelo jugo da opressão e da repressão, mas aqui pulsava a vida que depende da liberdade, que depende da democracia. Naquela época, junto com a UAB e a CNBB, era no centro do que veio se chamar sociedade civil. Hoje não temos o mesmo peso, mas essa não é uma má notícia. Fomos vítimas, por assim dizer, de nosso sucesso. Esculpimos, criamos uma poderosa sociedade civil no Brasil.
Cresceram entidades de toda a ordem que defendem, a seus distintos modos, a democracia, o Estado de Direito, a soberania nacional e popular. Assim é que hoje, aqui e agora, nesse Recife marcado por grandes lutas populares, começo do século XVIII, as três revoluções do século XIX, as mobilizações poderosas mais próximas de nós, o Recife do Leão Coroado, herói de 1817, de Frei Caneca, mártir de 1824, de Miguel Arraes, líder do século XX, nossa tradição, nossa história exigem que nos posicionemos sobre as ameaças que atualmente pairam sobre o Brasil e, mais que eles, sobre o mundo. Evidentemente, estamos nos referindo às últimas notícias de Washington, com o presidente Trump decidindo aplicar a nossas exportações para os Estados Unidos tarifas absurdamente elevadas, numa chantagem raras vezes vista nas últimas décadas e sem precedentes no século XXI. Até mesmo exigindo que nossa justiça absolva e solte autores de um crime detestável, um golpe contra o regime democrático que incluiria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos, bem como do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A SBPC reuniu anteontem sua diretoria e ontem seu conselho, que por unanimidade decidiram manifestar seu repúdio mais veemente a tal ameaça à soberania nacional, assim como ao Estado de Direito. Logo na primeira conferência científica do evento, que marcou também o lançamento do selo em homenagem aos 40 anos do MCTI, a ministra Luciana Santos afirmou que o Ministério pretende apresentar em até 90 dias a nova estratégia nacional para a pasta com base nas discussões da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Luciana Santos defendeu a ciência como mecanismo de soberania e usou um boné produzido pelo SINDCT, que estava com um dos integrantes do Fórum de Ciência e Tecnologia, para destacar que o Brasil é dos brasileiros. Que nesses 40 anos o MCTI está construindo os alicerces de um Brasil mais justo, mais crítico e verdadeiramente livre. Um país que abraça a ciência e tecnologia está promovendo autonomia, soberania e, acima de tudo, esperança. Uma nação que ousa saber, que ousa criar, que ousa liderar, significa que cada laboratório inaugurado, cada satélite lançado, cada pesquisa financiada é um passo em direção a um futuro melhor, onde o conhecimento não é privilégio, mas deve ser um direito de todos. E a própria existência do MCTI significa um compromisso com o amanhã. Nessas 4 décadas, ciência e tecnologia não são apenas ferramentas de progresso, mas a própria essência de um Brasil mais próspero, mais democrático e mais humano. Que venham as próximas 4 décadas ou séculos. Viva o nosso ministério, viva a ciência brasileira e vamos gritar em alto e bem som, como já fez desde o primeiro dia a SBPC, fazendo jus à sua tradição de resistência e luta, para dizer mais uma vez que o Brasil é dos brasileiros. Roubei o chapéu ali do nosso servidor, do Fórum dos Servidores, para poder a gente vestir a camisa do Brasil. Viva o Brasil! O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro. O VLPP da ACAER não existe mais. É um instante só, não sai daí. Estamos de volta para falar agora de algumas das principais discussões que aconteceram ao longo da última semana na 77ª SBPC do Recife. Um dos primeiros eventos relevantes do evento foi a conferência com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Além de apresentar dados sobre a atuação do Ministério e de fazer a defesa da soberania por meio de projetos científicos, a ministra também trouxe novidades e, inclusive, um andamento de um processo no STF que ameaça a disponibilidade dos recursos do FNDCT. Então, desde ontem que nós estamos debatendo na abertura, essa dimensão da soberania. A soberania do país, né, ela hoje é uma palavra-chave. Nós não temos como caminhar sem ter o nosso próprio projeto nacional de desenvolvimento.
E quando a gente olha os fenômenos que estão acontecendo no mundo, das disputas da geopolítica, de um mundo em profunda transformação, em crises múltiplas, cada vez mais a dimensão da soberania e da soberania tecnológica e do domínio da tecnologia, ela se destaca como sendo uma das variáveis muito importantes dessa disputa. Basta ver o que aconteceu na corrida do domínio do 5G e 6G, que houve todo tipo de situações a ponto de que uma cientista chinesa foi acusada de espiã, né, pelo governo norte-americano e chegou a ser presa, né, no Canadá. E quando se tem no plano da política alguém que ficou de costas para a ciência e a tecnologia, né, negando as orientações da Organização Mundial de Saúde, negando a vacina, que é o óbvio, né? Aliás, o Brasil tem uma grande herança positiva de, através do SUS, ter conseguido virar a página do sarampo, da poliomielite, e tudo isso voltou. Voltou porque nós tivemos que fazer uma luta para defender o óbvio, que é defender a vacina como sendo algo necessário para salvar vidas. E também, ao mesmo tempo, aquele fenômeno mostrou o quanto é nefasta a dependência. Porque, apesar do Brasil ter competência para produzir vacinas com os nossos institutos que são históricos e reconhecidos no mundo todo, como o Butantan, como a Fiocruz, nós não tínhamos insumos farmacêuticos ativos, apesar de nós produzirmos IFAs, mas nós não tínhamos insumos farmacêuticos ativos suficientes para dar conta daquilo ali. O insumo necessário para o tratamento de câncer, para vocês terem uma ideia, a dependência que a gente tem disso é 85% desse insumo nós importamos da Rússia. Nós precisamos diversificar e dominar. Está aqui a minha querida diretora nordestina, mas que dirige o IPEM lá em São Paulo, que está coordenando uma planta industrial que vem com transferência tecnológica de empresas chinesas, na planta industrial que vai lá ao lado, né, do IPEM, para poder a gente diversificar a dependência do radioisótopos, enquanto a gente faz o nosso RMB, o nosso reator multipropósito brasileiro, que vai em 5, 7 anos nos tornar autônomos nesse insumo. A gente dependeu até de máscaras, né? Naquela crise. Dependemos de respiradores. Agora, na guerra da Ucrânia, há um colapso no mundo do fornecimento de insumos, né, para fertilizantes, aliás, para os fertilizantes, né? E tudo isso revela que há uma nova ordem se estabelecendo. Um rearranjo das cadeias produtivas locais, nacionais e regionais. Por isso que o presidente Lula lidera um processo de reinserção do Brasil no mundo. Das 11 viagens que o presidente fez em 2023, o nosso Ministério, o Ministério da Ciência e Tecnologia, participou de 6 delas, exatamente revelando a importância que o presidente dá a essa política pública. E a ponto de nós, nesses últimos tempos, né, nós lideramos o G20, nós lideramos o BRICS, vamos liderar agora a COP30, vamos liderar o Mercosul. O presidente quer assinar, por exemplo, o acordo do Mercosul com a União Europeia na sua presidência do BRICS, são 6 meses, e todas as condicionantes externas favorecem esse tipo de movimento. E uma atitude, né, radicalizada do contexto que a gente está vivendo, logo após, né, da semana passada, de um anúncio da taxação, não é, do Trump de 50% para os produtos que eles importam do Brasil, revela, além de uma atitude de reação a um hegemonismo que está em xeque, né, a um hegemonismo de um país que claudica e que precisa de atitudes dessa para poder disputar o seu hegemonismo no mundo. E, historicamente, não se fez ciência e tecnologia sem um grande aporte
de recursos públicos, né? Que são situações incontestes, né, da história do desenvolvimento da ciência e tecnologia, o quanto ela está intricada, né, com os investimentos do Estado. Então, a gente precisa transformar conhecimento em riqueza, em soluções para a nossa gente. A ministra lembrou dos ataques recentes que a ciência e a produção científica do país receberam e também sobre o paradoxo entre a produção científica do país e a transformação da ciência em inovação. Um dos grandes paradoxos que a gente vive é que nós temos um ranking, né? Nós somos o 13º de produção científica no mundo, no entanto, nós somos 50º em inovação, ou seja, o que a nossa excelência da inteligência brasileira produz, e é no sistema público de ciência e tecnologia, é nas universidades, é nos institutos de pesquisa que tem 90% da nossa produção, ela precisa se realizar em produtos e serviços para dar conta dos desafios nacionais. E é isso que a gente precisa enfrentar. Então, o que a gente viu no Brasil, no momento recente, da tentativa de desqualificar a ciência brasileira, de chamar as universidades de espaço de balbúrdia, nós queremos dizer que o nosso governo, o governo do presidente Lula, ao contrário, respeita, valoriza e quer cada vez mais investir naqueles que são responsáveis pela melhor ciência que a gente produz no nosso país. Viva vocês, viva a academia, viva a ciência! A ministra falou sobre os esforços do governo em transformar a ciência e tecnologia em uma pauta transversal com outros ministérios para alavancar o desenvolvimento. Ela listou projetos que estão sendo desenvolvidos desta forma, inclusive a expansão da rede de fibra ótica no país. A ciência e tecnologia não pode ser um assunto da ilha do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nosso Ministério da Ciência e Tecnologia ele é transversal, ele necessariamente dialoga com diversas políticas públicas, que para enfrentar o aquecimento global, né, a transição energética, a transformação digital, o combate à fome, necessariamente nós precisamos que a nossa política pública perpasse num forte diálogo com diversos ministérios. Só o Complexo Industrial de Saúde, que é o segundo déficit da balança comercial brasileira, a gente tem um déficit de 20 bilhões de dólares no Complexo Industrial de Saúde, que é insumos, equipamentos e medicamentos. Nós temos, foi retomado o grupo de trabalho, ontem estava o Gadelha, não sei se ele está por aí, que é está ali, que foi uma das pessoas que pensou esse complexo há muitos anos atrás. A gente tem uma agenda muito entrelaçada, né, com o Ministério da Saúde nessa questão. Então, a gente pode voltar, essa ação transversal, e entre elas, eu sempre digo o seguinte, existem 3 macroprojetos no Brasil que eu considero que são muito estruturantes. Um é a NIB, a Nova Indústria Brasil. A Nova Indústria Brasil é uma agenda de reindustrialização, e o nome já está dizendo, reindustrialização em novas bases tecnológicas e em bases sustentáveis. Esse é um conceito muito inspirado na Mariana Mazzucato, que é um conceito de missões. Então, são 6 missões, numa grande convergência no governo, liderado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Então, eu penso que essas 6 missões, ela perpassa grandes desafios nacionais. O combate ao desmatamento, melhoria na prestação de serviços públicos, a transição energética, o combate à fome, o complexo econômico do Estado de Saúde, o letramento digital, a educação científica, o fortalecimento democrático, né? Quer dizer, isso aí é ação transversal, mas eu quero dar ênfase à NIB. O outro é o PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento, que são investimentos de infraestrutura, de diversos desafios. E também o nosso Ministério está totalmente integrado ao PAC. Pela primeira vez, a gente participa com 8 projetos, entre eles o Óreo, o RMB, a RNP, que vai ampliar a cobertura de fibra ótica no nosso país, levando a internet firme para pesquisa e desenvolvimento. A RNP está nada mais nada menos fazendo 40 mil quilômetros de fibra ótica no país. São 19 infovias estaduais. É uma volta ao mundo, né?
que está dando com a fibra ótica hoje, que já é um caso de sucesso, e nós estamos ampliando. Também o CEMADEM, que é o nosso Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais, também está no PAC. E outra que eu acho que é também muito estruturante para o nosso país é a sinergia com o cinturão e rota da China, pelo processo de integração e de investimentos que isso vem impactar, né, no nosso país. A ministra lembrou que grande parte dos projetos estão sendo feitos com recursos do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estava sendo contingenciado pelo governo anterior. Ela trouxe uma informação sobre uma ação da empresa Scania contra a existência do fundo e o recolhimento da contribuição que o compõe. Então, com a recomposição do fundo, porque o governo anterior, do inominável, botou uma medida provisória que até 2026 esse recurso seria contingenciado. Como ele perdeu as eleições, nós recuperamos o nosso fundo e ele está vivo e forte, financiando a ciência brasileira, 10 bilhões de reais em 23, 12,7 em 24, e a previsão desse ano é de 14,7, pode ser até mais. Nós já estamos fazendo o cálculo, a própria Receita já reconheceu que isso vai para mais de 3 bi, exatamente porque, apesar da mais alta política de taxa de juros do Banco Central do planeta, que chega a mais de 15%, o BNDES, o nosso FNDCT, pratica taxas compatíveis de crédito e nós estamos garantindo, com essa agenda da NIB, crescimento brasileiro. Existia, né, uma torcida, né, por parte de parcelas, né, do nosso país, de setores, que dizia que o Brasil, sob a liderança de Lula, ia crescer 0,9%, era o que se previa dos agentes do mercado. Aí nós crescemos 3%. No segundo ano disseram que a gente também não ia crescer, a gente foi bater em 3,4%. E mais, o crescimento depois de 15 anos é puxado pela indústria de transformação, mostrando que nós estamos no caminho certo. Nesse momento, nós estamos sendo ameaçados nesse fundo com a votação no Supremo. É uma iniciativa da empresa Scania de 2019. Alegando que o dinheiro do fundo estava sendo usado para o superávit primário. E era verdade, estava mesmo sendo usado. Por isso que nós agora a SBPC está mobilizada, fizeram um texto belíssimo, com a Helena Nada, que está aqui também, que é da Academia Brasileira de Ciências, fizeram um texto publicado nos jornais, falando do óbvio que é a importância da CID para poder garantir o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Estamos numa batalha importante. O Fux deu um parecer, o ministro Flávio Dino abriu um voto divergente e nós estamos procurando fazer com que o voto divergente do ministro Flávio Dino prevaleça e no dia 1 de agosto será um dia muito importante para a ciência, mas eu acho que essa unidade nossa vai garantir que esse fundo não seja ameaçado e continue a financiar a ciência e tecnologia brasileira. A ministra falou sobre os projetos considerados estruturantes para o país, entre eles os 2 novos satélites do programa Cibers. Estamos atuando de forma vigorosa, né, para colocar o país como protagonista. Esses projetos estruturantes é o Orion, que eu já me referi aqui. Ele é o maior, ele vai ser singular, porque nós temos laboratório de contenção biológica e de manipulação de vírus, de fungos, o NB3, o NB4, mas esse daqui tem uma novidade, vai ser ligado às fontes de luz síncroton, possibilitando uma análise da matéria em escala nanométrica e se antecipando aos fenômenos das epidemias que têm sido cada vez mais encurtados. O reator multipropósito brasileiro, que é um projeto antigo, mas que agora a gente está tirando do papel, já com a terraplanagem, né, com o nosso RMB funcionando.
o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O nosso presidente Lula, tem o CIBRAS também. O CIBRAS, nós temos a maior constelação de satélites brasileiro, existe desde a década de 80, foi uma decisão do primeiro-ministro de Ciência e Tecnologia, o Renato Acha, numa missão de desenvolver. Não foi transferência de tecnologia, não foi compra, foi desenvolvimento comum de satélites, e agora nós estamos dando passo para o primeiro satélite geoestacionário, além de um satélite que vai ter uma tecnologia de radar de abertura sintética que possibilitará o imageamento através das nuvens, principalmente na região amazônica. Então, esses são os projetos estruturantes e estratégicos, e tem também o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi um pedido do presidente Lula ao Conselho de Ciência e Tecnologia em março do ano passado, e que nós tivemos, eu mesmo confesso que quando o presidente disse que queria que tivesse ponto em junho, eu fiquei tensa, eu digo, e agora? A gente vai dar conta, tem que correr para poder... Mas a inteligência brasileira ajuda, e quando a gente faz a construção coletiva, rapidamente, o nosso conselho, os nossos especialistas, nós apresentamos um Plano Brasileiro de Inteligência Artificial na 5ª Conferência de Ciência e Tecnologia. Ele é ousado e ele é, ao mesmo tempo, factível. Ele é ousado porque ele prevê... Então, o título da nossa conversa hoje é Desmatamento, Queimadas e Tipping Point. Tipping Point é aquele ponto de inversão, né? A partir do qual o bioma passa a perder as suas características originais, no caso a floresta primária, e passa para um possível processo de savanização, né? Na verdade, esse painel tem uma atualidade enorme, eu diria, né? Foi muito bem planejado. Fica aí já os parabéns para a SBPC de ter convidado, né, todo mundo para conversar um pouco hoje sobre a Amazônia. Eu acho que todos estão acompanhando o que está acontecendo no mundo todo, né, não apenas aqui no Brasil, e as implicações da gente, né, ter lançado tanto gás de efeito estufa desde o final da Revolução Industrial, tá? E a Amazônia tem um papel fundamental nisso, né? Não porque é pulmão do mundo, viu, pessoal? Esquece essa ladainha aí, né? Que isso aí foi uma coisa que a gente aprendeu, né, quando era pequenininho, crescendo ouvindo isso, mas não tem nada a ver. Mas, na verdade, é um sumidor enorme de CO2, né, e de gás de efeito estufa. E, a partir do momento que nós estamos degradando a Amazônia, é um pouco disso que a gente vai conversar hoje, a gente está, na verdade, também perdendo um grande aliado, né, para enfrentar, né, a mitigação, né, para que a gente possa promover a mitigação, na verdade, e enfrentar as mudanças do clima. Liana Anderson, estou muito feliz com o convite, agradeço o professor. Minha primeira participação física numa SBPC, 77ª reunião. Muito bom, fico numa unidade de pesquisa, então está em um espaço universitário, e ver tantas pessoas, né, com a porta aberta, participando, famílias, crianças, estudantes, né, eu acho que é o jeito... a melhor forma da gente mostrar para a nossa sociedade, né, para as pessoas entenderem a importância, né, da ciência, da tecnologia, da educação para o nosso desenvolvimento. Então, né, por vários motivos, eu estou muito feliz com o convite, agradeço. Para iniciar, eu acho que é importante a gente pensar um pouco nos conceitos em relação, né, como o professor falou, do tipping point, é muito falado, né? Eu gostaria que a gente, né, se atentasse para duas definições que eu julgo serem importantes. Primeira é o tipping elements, seria do inglês, aqui eu fiz uma tradução livre, que são os elementos de inflexão. E esses elementos de inflexão são componentes do sistema terrestre que podem passar por uma mudança não linear, abrupta ou lenta, mas que vai causar um impacto de grande escala. Então, né, o nosso sistema tem esses, né, elementos de mudança, e o tipping point refere-se a esse ponto, esse limiar, essa definição que, a partir daquele momento, esse sistema ele pode entrar em uma outra rota. Tá? Tipping.
Tipping point seria elemento de não retorno. A essa parte ponto de não conceitual retorno. Dos elementos, de ter um ponto específico de definição ou não, existem, né, é um debate científico, ele é atual, né, tem aí um compêndio que eles vão lançar falando sobre essa temática, né, existem diversos pesquisadores da área, mas o que existe em relação a um consenso são todas essas forçantes, né, climáticas, né, de extremos, antrópicas, que a Amazônia vem sofrendo. E o importante da gente pensar, né, nesses elementos de inflexão e nesses limiares que esses sistemas podem passar, é porque isso nos dá uma ideia do risco que a gente tem em relação a essas mudanças, os impactos que isso pode causar para a nossa sociedade. Não é a Amazônia deixando de ser Amazônia e virar uma floresta parecida com a Cerrado. É que, se isso realmente vir a se consolidar, todo o sistema, da forma como a qual o conhecemos, também será alterado, né, causando grandes impactos, então, para todas as formas de vida. Eu trago alguns números, né, de 50% a 60% das chuvas que ocorrem na Amazônia, elas vêm de mesoescala, né, a água evaporada do oceano que vai entrar para dentro do continente. E na literatura você vai encontrar estudos ali, entre 25% e 50%, né, dessa água que a floresta recicla, ela faz como uma bomba, joga de novo para a atmosfera e depois vai espalhando, né, por toda a região amazônica, né, e dispersando para as outras regiões, né, do Brasil e da América do Sul. E a floresta amazônica, quando a gente vai para as áreas onde você tem uma chuva inferior a 2.000 milímetros, você começa a ter uma floresta que a fotossíntese, né, o processo, né, da pulsação da floresta é dependente dessa relação diretamente da relação com as chuvas. Notem aqui 3 anos em particular. 2015, 63% da região com estresse hídrico, né, em seca. 2016, 51%. 2023, 61% da região. Então, a gente está falando de uma área, né, mais da metade da Amazônia nesses anos recentes, né, enfrentando esse tipo de evento. E temos secas mais pronunciadas à vista, né? O El Niño de 2015 e 2016, que ficou famoso, né? O El Niño Godzilla. Está aqui a fotinho dele, né? O El Niño Godzilla, que foi o mais forte, mais severo até hoje já registrado. Nesse estudo a gente faz um estudo de atribuição que a gente diz o quanto as mudanças climáticas antropogênicas contribuíram para aquele evento ocorrer, né, com a mesma magnitude ou aumentar em sua frequência. E é bem assustador, porque a gente sabe que esse evento tem o risco, por conta das emissões de gases de efeito estufa, ser 4 vezes mais frequente. Então, eu acho que, né, a gente vai viver isso mais vezes. Estamos aumentando a probabilidade desse tipo de evento ocorrer. E o outro elemento que a gente sabe que vai mexer também... O impacto do desmatamento nas chuvas poderia levar ao colapso da floresta. É o desmatamento. Então, já é consenso na comunidade científica que as massas de ar que viajam em cima dessas áreas que foram desmatadas, elas carregam menos água do que as massas de ar que viajam, né, em cima das áreas florestais. 2 artigos recentes, né, da Nature também, usam técnicas diferentes, eles são, de certa forma, complementares, mas chegam a resultados bem parecidos, né? É consenso que o desmatamento ele vai afetar a questão da chuva em escalas maiores e mais distantes daquele local onde você teve o desmatamento. E aí eu trago dois dados aqui que eu gosto bastante, né? Para cada ponto percentual de aumento de desmatamento, a gente já tem calculado aqui, né, um atraso de 0,12 e 0,17 dias. E 10% da perda florestal, uma redução adicional de 49 milímetros. 2050, redução de 12% e 21% na estação chuvosa e na estação seca, respectivamente. E o que significa você estar mudando esse regime de chuva, a quantidade de água chegando? Você começa a ter a mortalidade de árvores. A gente tem estudos, medições de campo que mostram que você tem grandes árvores morrendo durante a estação seca.
Quando você começa a ter a mortalidade maior dessas árvores, significa que você está minando o seu sistema. Aquelas árvores que pegam a chuva, né, que pegam a água, né, de raízes mais profundas e jogam, elas vão mudando. Então, isso daí você começa a ter uma possível alteração na estrutura da floresta, que vai também ter uma influência no ciclo hidrológico, né? Então, seria um desses elementos, né, do tipping point. E a gente sabe também que em locais que já tiveram maiores taxas de desmatamento, na projeção, então aqui, né, no já sul observamos redução de chuvas e aumento de temperatura. Aqui na região de Santarém, durante a estação seca nos últimos 40 nós já observamos anos. mudanças maiores na chuva, redução de 24% na estação chuvosa, na estação seca, né, 34% na estação seca, nesses dois locais. Então, é uma redução de chuva no momento já mais seco do ano. Olha o tipo de estresse que a gente já está colocando, né? Todas as formas de vida, né? A Amazônia não é só floresta. E também um aumento de temperatura, 2,5 graus mais quente do que 40 anos atrás, 1,9 graus mais quente do que 40 anos atrás. Dados observacionais, não é modelagem, tá bom? Então, notem que interessante, né, que a gente vai, conforme a gente vai passando as secas, você vai tendo uma área maior de impacto mais severo dessa floresta. Então, é como se a floresta, a cada pulsação da seca, ela tivesse, né, sentindo um pouco mais, né, então você tem maiores extensões da área impactada. Então, esse já é um sinal de alerta. Mas, além das secas, tem os extremos de temperatura. Né? Então, aqui é um estudo não publicado, mas, assim, quando a gente pensa, né, no funcionamento da floresta em relação à temperatura, a gente sabe que isso coloca além das secas, uma demanda metabólica maior para essa floresta, mas, dependendo desse limiar de temperatura, você também pode causar dano. As folhas, né, a esquerda, gráficos de anomalias fotossíntese. Então, você acaba minando a capacidade dessa floresta, né, de se manter. A Amazônia, novamente, não é só floresta. Eu não sei se vocês estavam presentes ontem na apresentação do Mamirauá, setembro de 2023. Por conta da temperatura, em um único dia, 70 botos morreram. E isso é um alerta extremamente dramático. Várias outras, né, formas de vida, de peixes, né, acho que tiveram muitas fotos circulando, mas por conta da temperatura. Então, assim, a gente está chegando ao limiar que, para várias espécies, né, e talvez para a gente também esteja se aproximando disso. Aqui é um compilado desses estudos de atribuição, né, dos impactos que as mudanças climáticas antropogênicas estão trazendo. Veja que é um compilado aqui de 10 estudos. Eu entre 2011 e 2024. Participei em 8 deles, tem mais um ou outro publicado. A conta não fecha. Algumas pessoas vão fazer bastante dinheiro. A sociedade brasileira não, o Estado brasileiro vai empobrecer. Rio Grande do Sul, a conta é alta. Eu não tenho os números aqui, mas eu tenho outros. Os incêndios em 2024, né? Incêndios, malária, né? Por conta das mudanças climáticas antropogênicas. Olha só, 132 mil pessoas afetadas, 10 milhões de dólares. A inundação no rio, da bacia do rio Juruá, 153% mais provável do que as mudanças climáticas. 10 milhões de dólares em conta. 30% mais favorável aos incêndios no arco do desmatamento, por conta das mudanças climáticas. Minas Gerais, 2020, 70%, né, um evento como essa, né, das chuvas que afetaram o Estado, 240 milhões de prejuízos, 90 mil pessoas temporariamente desabrigadas. Vai somando a porcentagem dessa população que já são vulneráveis, que estão empobrecidas, que estão presas nesse ciclo de pobreza e que vão ser cada vez mais expostas se a gente não conseguir conter a parte das emissões de gás de efeito estufa. Não a exploração de petróleo, porque a gente não vai estar... Alguns podem enriquecer, a sociedade toda vai perder. Então, eu acho que, assim, né, esse é um último... acho que esse último slide, o outro é só um detalhe. Né, com essa mensagem, eu acho que a gente precisa falar desse elefante que está na sala e precisa ser debatido. Né? E, como membro da Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, eu acho que é muito importante nos posicionarmos como pensadores, como cientistas, acima de tudo, como cidadãos, em relação a essa temática.
Com isso, eu termino. Muito obrigada. Agradeço a organização da SBPC também pelo convite. Eu acho que as meninas falaram tanta coisa, né, colocaram tanta informação que eu nem tenho muito o que falar. Mas eu vou trazer um pouco, né, de informação sobre as tais marteladas que foram colocadas, que provavelmente são os principais elementos críticos, né, que eu chamo aqui na minha apresentação, para a transformação do bioma Amazônia. E a notícia boa é que, assim como essas marteladas, esses elementos críticos, eles são capazes de transformar negativamente o bioma, nós somos capazes também de manejar esses eventos e esses processos de forma que consigamos manter a estabilidade do sistema, provendo todos os serviços, né, prestados à sociedade, né? Então, eu vou tentar expor um pouco desses elementos que são críticos. Primeiro, né, colocar o porquê é importante a gente evitar esse ponto de não retorno. Um dos pontos críticos, né, que já foi colocado nas apresentações anteriores, é a questão da degradação do sistema amazônico, gerando mais emissões de carbono. E o Brasil, como foi colocado, é um caso à parte, né, o professor Moacir bem colocou, onde as nossas emissões estão muito relacionadas com as mudanças de uso da terra, com desmatamento, principalmente. E, historicamente, o Brasil ele é um dos grandes emissores, né? Aqui está o Brasil, a curva histórica desde a década de 90, mostrando que o Brasil varia ali entre o 5º e o 7º maior emissor de gases de efeito estufa globalmente, né? Então, essa degradação florestal tende a aumentar esse potencial das emissões nacionais que temos a nossa missão de diminuir. Agora, a gente sabe fazer as coisas. A Liana colocou, a Flávia colocou, a gente tem conhecimento científico, a gente está aqui falando de progresso, que é a ciência em todos os territórios. A ciência consegue demonstrar o que está acontecendo, a ciência consegue também ajudar a construir soluções. E o que a gente tem aqui é inteligência territorial, a gente tem essa inteligência. Agora, como que a gente faz isso? A gente precisa ter, por exemplo, uma infraestrutura espacial. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de território, mais a parte oceânica, que é mais de 3 milhões e 500 quilômetros quadrados. O Brasil precisa ter satélites. Você sabe qual que é o investimento do Brasil no programa espacial em relação, por exemplo, à Itália? Eu não vou nem comparar com China, com Estados Unidos. O investimento do Brasil é 50 vezes menor do que a Itália investe em satélites. A Itália é um paísinho pequenininho. Entendeu? A gente tem que ter, aqui eu coloquei, olha a frota da ESA, olha a frota da NASA, eu não coloquei a da China. Tem mais de 1000 satélites voando em órbita, monitorando o planeta. O Brasil ele fez esses satélites, é um grande avanço, lógico, a gente sai do zero, a gente começou lá, a gente tem várias dificuldades. Mas a gente fez aqui, tem outros satélites, Amazônia 1B, Ciber 6, Biomsat, planejados. Mas a gente tem que intensificar, a sociedade precisa saber que a gente precisa de um programa espacial forte para conseguir monitorar, para dar essas soluções que vão no final, meu último slide vai mostrar até o impacto na economia. Então, a gente, com satélites, a gente consegue usar técnicas, por exemplo, de inteligência artificial para prever onde esse desmatamento vai acontecer, indicar onde você tem que ir para tratar esse problema, né? A gente tem o plano de prevenção e controle de desmatamento que funciona muito bem, mas tem ferramentas que podem ajudar ainda mais a isso. A gente tem a capacidade de restaurar, a gente tem um plano AVEG, né, que é um plano para recuperação da vegetação, para recuperação da vegetação nativa, e a gente tem formas de demonstrar como que uma recuperação das áreas vai ajudar a gente a acumular carbono. E a gente também demonstra que,
dependendo de eventos que ocorram na floresta, você pode ter áreas que acumulam mais e áreas que acumulam menos carbono. A gente consegue, esse mapa com 100 metros de resolução. A gente consegue fazer isso no nível de propriedade, usando um cadastro ambiental rural, por exemplo. E aí você pode prover recursos locais com pagamentos por serviços ambientais, você pode usar isso para prover recurso por meio da redução de emissão de desmatamento e degradação, que é o RED+. Então, tem vários mecanismos que a gente pode usar toda essa tecnologia para ajudar. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que evitar o colapso econômico. No final, a gente está falando de economia, a gente não está falando de meio ambiente. O meio ambiente, ele é o motor de diversos sistemas que mantêm a economia pulsante, da água, né? 317 quilômetros quadrados. Da questão da água, da biodiversidade, da agricultura, etc. Então, aqui, eu gosto de dar esse exemplo porque a gente pega esse modelo de desmatamento, projetando para 2050 a mudança na área desmatada, e o Dominique Spracklen publicou o trabalho mostrando toda a água que passa por cima da Amazônia, se ela passar por área desmatada, você tende a diminuir onde ela está chegando. E o que ele mostra é isso. Na estação chuvosa, você tem essa diminuição de água aqui, que pode chegar a 20% no vermelho mais escuro, mas na estação seca você pode ter até 40% de redução de água, de chuva nessas regiões, caso você desmate em cerca de 30%, 40% a Amazônia. E por que eu estou falando isso? Porque essa região onde você tem essa redução de chuva é exatamente onde a gente produz a nossa maior commodity agrícola, que é a soja. A gente tem aqui 34 milhões de hectares, né, sob risco, né, de redução de chuva e de colapsar a economia, já que a nossa exportação é basicamente relacionada a essas commodities agrícolas que geram aí 100 bilhões de dólares ou 500 bilhões de reais. Então, a gente está tratando de dinheiro. O meio ambiente, a gente fala para que a conservação dele nos ajude a ser um país maior, com uma economia melhor. Né? Então, a gente tem que entender esses processos, né, que podem levar a esse ponto de não retorno para dar suporte à ação de mitigação do problema. É importante essa quantificação de desagregado, igual eu fiz aqui dos diferentes pontos, a Flávia trouxe outro ponto e a Liana outros pontos, né? Porque as políticas elas têm que ser específicas. Não adianta aplicar a política do desmatamento para o fogo, você tem que ter uma política específica para o fogo e elas têm que conversar. Né? E, finalmente, nós temos as ferramentas e a base científica para demonstrar que caminhos alternativos são necessários para garantir esse futuro sustentável. Economicamente viável e socialmente justo. Então, a gente tem todo o ferramental para fazer isso. Tá? Basta que nós apliquemos e que as políticas públicas sigam essa base científica para avançar. Tá? Vou ficar por aqui. Muito obrigado. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.